Oi, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso discipulado. Hoje estamos no capítulo 20, certo? Vamos lá sem demora. Aqui diz assim: a parábola dos trabalhadores. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, proprietário, que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Cerca da hora terceira saiu e viu que estavam outros ociosos na praça. E disse-lhes: Ide também vós para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Outra vez saiu cerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. Igualmente, cerca da hora 10ª, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: Por que estáis aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Mordomo é como se fosse governante, governar por ele, organizar a casa, né? A empresa, se chama, nessa época, mordomo, se usava muito, né? Esse linguajar. Hoje usa muito também governança, essas coisas assim. Vamos lá. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora 10ª, receberam 1 denário cada um. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês, né? Quando ele disse, sempre ele diz assim, cerca da nona hora, da hora 10ª. Essas horas mencionadas, né? São as horas terceira, sexta, nona e 11ª que ele diz, 1/10, mencionadas nos trechos, corresponde hoje em dia, né? No sistema de hoje, às 9, 12, 15, 17 horas. Então, assim, foi 9 da manhã, meio-dia, às 3 horas, que é às 15, às 17, na linguagem de hoje, no sistema de hoje, certo? Só para ficar bem mais claro aí, né? Vamos lá, continuando. Vindo, pois, os primeiros pensaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam 1 denário cada um. E, ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário, dizendo: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu. É uma pergunta. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Esse último versículo aqui, essa parábola, ela já foi mostrada, né? Já referindo-se, relembrando aquele último versículo do capítulo 19 e 30, que, entretanto, muitos primeiros serão últimos, muitos últimos serão os primeiros, que isso trazendo, né, na linguagem de hoje, Jesus quer dizer que o Deus dá com certeza a recompensa que ele quer a cada um conforme o trabalhar de cada um, porque o amor de Deus é dado a mesma proporção para todos, né? Nós, seres humanos ainda que colocamos em tempo o que queremos desfrutar desse amor, sem pouco tempo, sem muito tempo, mas o amor de Deus é igual para todos, né? Eu estou falando em modo usando assim na parte espiritual, porque a parábola sempre nos traz algo visionado ao espiritual, mas também serve também como parte profissional do trabalho, certo, gente? Isso mostra que com a pessoa, porque entrou depois numa empresa, ou entrou antigo, mas fez o mesmo trabalho, é digno daquele salário, né? O trabalhador é digno daquele salário, não importa porque ele tem 10 anos na empresa, porque outro entrou em um mês, mas hoje em dia você vê realmente isso, né? A pessoa tem 10 anos e ganha tanto X de salário, outro entrou um mês e ganha o mesmo X de salário. Mas o ser humano é tão incontente com essas coisas hoje em dia que
Existem vários bônus disso, bônus daquilo outro. E acaba que algumas pessoas, trabalhando da mesma forma, trabalhando o mesmo trabalho, acabam uns recebendo mais do que outros, certo, gente? Mas o que nós temos de tirar dessa lição é que devemos trabalhar a mesma coisa, com a mesma dedicação, não importa se é 10 anos que você tem na empresa, não importa se você tem um mês, porque todo trabalhador é digno do seu salário, certo? E se o patrão gosta de dar por igual, melhor, porque ele se torna um coração bom. Aqui foi o exemplo que Jesus deixou da parábola. A parábola dos trabalhadores está bem específico, né? E vamos continuar. Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e no caminho lhes disse: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles os condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Não precisa explicar nada, que está bem explicado aqui. Fala sobre ele ser entregue na cruz, padecer e ressuscitar, certo? Foi a palavra dele. E só lembrando um pouco mais, assim, Jesus, ele deu essa mensagem da parábola também, porque o reino do Senhor, não importa se no reino do Senhor a pessoa se converteu agora há pouco, 7 dias, um dia, um mês, um ano, e os que estão há 10 anos também, ou 20 anos, ou nasceu no Evangelho, tem que fazer a obra do Senhor perfeitamente, com a mesma qualidade, pregar com o mesmo amor que ele que pregou para nós e está aqui na palavra do Senhor, certo? Existe sim, a recompensa existe. A gente diz, mas como a Bíblia diz que cada um receberá o seu galardão, claro, ele vai compensar cada um como deve ser feito. Mas o que devemos apresentar a ele, o que estamos fazendo para apresentar a ele para ganharmos esse galardão, essa coroa, né? Também ele diz que quando os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos, por conta também que ele pode ser muito bem diferente. Eu vou dar o exemplo do ladrão que estava morrendo também, né, sendo morto ao lado de Jesus na cruz. Ele era a última pessoa ali, que ninguém ia imaginar que pudesse ser salvo, né? Mas por ele reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos chegar ainda nesse texto, mas eu estou antecipando um pouco como exemplo. Ele é o último que se tornou um dos primeiros. E os fariseus pensavam que eram os primeiros que iam entrar nos céus. E Jesus disse o quê? Olha, muitas das pessoas, das meretrizes prostitutas, né, que se converteram, que reconheceram Jesus, já estavam alcançando a graça, né? Muitas outras pessoas, muitos outros pecadores publicanos, do que os fariseus que estavam ali se achando querer entrar primeiro nos céus e fazendo tudo errado, né? Então, os últimos serão os primeiros serão os últimos, certo, gente? Então, cuidado nisso aí. Vamos seguindo. O pedido da mãe de Tiago e João. Aproximou-se dele então a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Perguntou-lhe Jesus: que queres? Ela lhe respondeu: concede que estes, meus 2 filhos, se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Nossa, que ambição, né? Que coisa ela almejou para os filhos. Eu vou dizer que foi uma coisa ruim não, tá? Mas ela foi muito ambicioso, né? O que ela pediu aqui, né? Mas foi como se também demonstrou assim, como ela queria o bem para os filhos, mas como se ela quisesse dizer que os filhos dela eram melhores do que os outros. Mas vamos ver o que Jesus respondeu para ela. Jesus, porém, replicou: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes diz: o meu cálice certamente haveis de beber, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. Né, gente? Porque ele estava ali como forma de homem, mas ele tinha uma ligação com o Pai, ele veio, né, da casa do Pai, então ele sabe que as coisas pertencem ao Pai, pertencem ao Pai até revelar a ele. Então, ele disse assim para ela. Ele sempre disse que tudo vinha do Pai para ele, né?
Então, por isso que ele disse assim, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence a conselho, mas isso para aqueles que está preparado por meu Pai. Quer dizer, aquelas pessoas estão sendo preparadas por Deus, pelo Pai, nosso Pai. E ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Veja só, uma palavra sem prudência, sem sabedoria. Isso aqui foi na época de Cristo e ele já havia corrigido ela porque ele não respondeu, ele replicou, né? Quer dizer, ele corrigiu ela, né? E aqui os outros se indignaram porque se sentiram o quê? Humilhados, não sei o quê, né? Aquilo que foi dito antes. Jesus é tão maravilhoso e precioso que ele vai nos ensinando a cada coisa, né? E os acontecimentos que a gente vem vendo acontecendo, ele já tinha algo nos ensinado antes, feito a parábola dos trabalhadores, já para mostrar aqui que não deve, quer dizer, ela ouviu e não entendeu, né? E aqui, Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele quis dizer dele porque ele é o primeiro, o Filho, o único Filho. Jesus é o único Filho de Deus Altíssimo. E mesmo assim ele veio, né, padecer por último por todos nós, né? E o último continua se tornando o primeiro, né? Maravilhosa palavra, né? Vamos lá, os 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos sentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão os repreendeu para que se calassem. Eles, porém, clamaram ainda mais alto, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus, parando, chamou-os e perguntou: Que queres que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que se nos abram os olhos. E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Quer dizer, a cura do cego, porque eles creiam. Jesus perguntava: O que queres que eu faça? Porque ele sabia que Jesus fazia um milagre, mas queria que eles se rendessem com fé, mas pedindo, porque sabia que pedindo com fé não seria negado, com certeza. Então, está aqui o exemplo dos 2 cegos que foram curados, né? Então, gente, espero que essa lição tenha sido valiosa. Reflita aí o que você anda fazendo no seu trabalho, na sua vida do dia a dia, trabalho em casa, na rua, secular, né, regular. Veja aí e que Deus possa abençoar você, sua família, seu trabalho. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Beijinho.